Bem, eu queria deixar uma palavra hoje para você que é jovem, meu irmão. Para você que tem a tua vida nesse dia de hoje, que você vê, que você enxerga, você ouve, você anda, você raciocina. Eu queria deixar essa palavra da parte do Senhor para o teu coração, tá bom? Eu vou ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Amém? Vamos ler? Que diz assim, queria deixar alguns versículos para a nossa meditação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído dos moedores, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, quanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Amém? Nós vemos aqui, meus irmãos, uma palavra do sábio Salomão, falando sobre a juventude, falando sobre nós. Ele deixa bem claro nessa palavra aqui, resumindo ela, que a importância da nossa juventude, do homem que hoje tem vida, é de se lembrar de Deus, que é o seu Criador. E fala, lembra-te do teu Criador. Quem criou você? Quem criou eu? Quem criou todos nós? Fomos quem? Foi o nosso Deus. Ele é o Criador do ser humano. Lembra como ele criou o homem no jardim do Éden? E de um só homem ele fez uma geração? Da criação de um só homem, Deus fez uma geração. É como se nós fomos criados por Deus. No livro de Salmos, no capítulo 139, a partir do versículo 1, o salmista vai descrever, o escritor de Salmos vai descrever de que forma ele foi gerado dentro do ventre. A criação aconteceu no Éden com um homem e dali por diante se perpetuou, se multiplicou e chegou até nós, até mim e até você e até todos os que têm vida. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, a palavra da parte de Deus. Está dizendo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. O dia da tua mocidade é o dia que você tem os olhos para ver, que você consegue ver, você consegue enxergar, você consegue raciocinar, você consegue ouvir, você tem os teus pés para te levar aonde você quer, você tem o seu paladar, você consegue se alimentar, você consegue trabalhar. Esse é o dia da tua mocidade. Ainda que você não seja jovem, ainda que você tenha alguns anos, igual eu, por exemplo, e já tenho alguns anos já, mas estou na minha mocidade. E estou lembrando do meu Criador. Lembra-te do teu Criador. O Criador nosso é Deus. Lembrar dele, meus irmãos, não é só lembrar por lembrar. Lembrar dele é ir buscar a ele. Lembrar ele é buscar a ele. Muitas pessoas esquecem o verdadeiro objetivo da vida nessa terra.
Muitas pessoas se perguntam, por que que Deus me criou? Por que que eu vim a esse mundo? Você vê esse mundo por um objetivo. Um objetivo. Um único objetivo. Para adorar a Deus. Você veio a esse mundo para se render a Ele. Para você mostrar reciprocidade a Ele. Deus te colocou nesse mundo porque Ele te ama e Ele crê em você. E Ele quer a sua adoração. Ele fez Adão e Eva no Jardim do Éden para lhe prestar homenagem, rendimento, humilhação para Ele, para conversar com Ele. Deus fez o homem porque Ele ama o homem. E você veio nessa terra não foi em vão. Só que tudo vai passar. Tudo é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar, meus irmãos. Você que me ouve nesse momento, vai passar. E antes que passe, antes que você chegue aqueles dias que diz, eu não dou conta mais de seguir a Deus, eu não dou conta de ler a Bíblia, porque eu não consigo mais enxergar, eu não dou conta de ouvir, porque os meus ouvidos, eu não ouço 100%, não consigo ouvir, não aguento barulho. Eu não adoro a Deus porque não tem quem me leve na igreja, eu não dou conta de andar mais, estou velhinho. Vai chegar esse dia, vai chegar. Mas a palavra está falando, o sábio Salomão, que viveu tudo que você imaginar, ele está falando, lembra-te hoje do teu Criador, hoje. A palavra de Deus é essa, lembra-te do teu Criador. Eu queria deixar aqui alguns versículos que as pessoas às vezes se passam desapercebido nesse versículo. Aqui no capítulo 12, no versículo 6, diz assim, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Observe, o versículo 6, a parte A, diz o seguinte, antes que quebre a cadeia de prata. Irmãos, a candeia de prata, nós sabemos que a prata ela é um objeto forte, né? Ela é bastante forte e não quebra fácil, né? Mas aqui está falando que se quebra a cadeia de prata e despedace o copo de ouro. A cadeia de prata está falando algo, um cordão, uma corda, um cinto que está segurando um copo de ouro. Mas o sábio está falando que vai se quebrar. Essa cadeia de prata vai se romper e o copo de ouro vai cair no chão. É como se o copo de ouro estivesse sendo segurado por essa cadeia de prata, meu irmão. A sua vida. Observe que nós, na nossa saúde, no nosso vigor, nós olhamos a vida dessa forma. Eu nunca vou ficar doente, nunca vou ficar velho, os meus olhos nunca vai parar de enxergar a luz do dia, a minha mente não vai parar de raciocinar, os meus ouvidos não vão parar de ouvir. Observe que nós, na nossa mocidade, no nosso vigor, nós nunca vemos o dia de amanhã está doente, está enfermo. Eu não estou falando que você deve olhar com pessimismo para o teu futuro. Mas o que eu quero te falar é quando você olha a respeito de Deus, a se lembrar de Deus. Só que o sábio Salomão, ele está falando aqui que esse dia vai chegar. Vai chegar o dia que o cordão de prata vai se romper e o copo de ouro vai quebrar. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Lembra-te do teu Criador, que Ele te ama e Ele te fez nesse mundo, te colocou nesse mundo, permitiu a tua vida por um objetivo, para você se voltar a Ele, adorar a Ele, conhecer mais das suas escrituras, orar, conversar com Ele, como Jesus nos ensinou. Entra no oculto, no silêncio do teu quarto e conversa com teu Pai Celestial. Ele nos incentiva a nós orar, a nós buscar o Senhor. E muitas das vezes os problemas, as distrações dessa vida têm nos afastado dele, têm nos afastado do Senhor. Mas, irmão Ferreira,
Você quer me falar que eu devo abandonar a minha vida, o meu esporte, a minha vida, o meu dia a dia para me se voltar a Deus? Sim, isso que a Bíblia está falando. Você tem que ter, nesse momento, sabedoria para você tirar o tempo de Deus, para você se lembrar de Deus. Se lembrar de Deus antes de você sair da sua casa, orar, buscar o Senhor. Sempre que você estiver tempo, meditar nele, pensar nele, buscar ele. Porque vai chegar o dia que nós vamos querer e não vamos conseguir. E tem muito, meus irmãos, que às vezes não conseguem, não dá conta. Tá? Então que nós vamos lembrar do Senhor. Vamos prosseguir adiante aqui. Na parte B do versículo diz o seguinte: despedaça o copo vai cair e vai quebrar, a juventude vai passar. A parte B diz assim: e se despedaça o cântaro junto à fonte. O cântaro, se ele cai na fonte, ele não quebra. Cântaro de barro, de prata, de ferro, de cobre, seja o que for. Vamos pegar o mais frágil, de barro. O cântaro está junto da fonte. E ele vai cair na fonte, ele não despedaça. Não. Observe que isso aqui eu estou falando como um olhar na minha juventude. Eu estou olhando para a minha juventude, eu nunca vou ficar velho. Eu nunca vou ficar dependente. A minha saúde, ela sempre vai existir. Observe que nós, o jovem, principalmente o jovem mais novo, que está no seu vigor. Eu lembro quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, corria 14, 13 quilômetros por dia, jogava futebol. Você nunca pensa que você vai ficar debilitado. E aqui diz o seguinte: antes que se despedace o cântaro junto à fonte. A fonte da vida é Jesus, meus irmãos. A fonte é Deus, é a vida. O cântaro de barro somos nós. Está em frente à vida, mas não consegue aproveitar a água da vida. Não consegue aproveitar a água que Deus está dando, a vida. Não consegue beber da água da vida. Jesus disse: aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão de dentro de si. Não é verdade? Então, meus irmãos, para você que é jovem, você acha que isso nunca vai passar. Você acha que nunca vai chegar. Mas lembre-se do Senhor Jesus. Lembre-se dele. No teu vigor, lembre de buscar ele. Lembre de cultuar. Lembre de ir para a igreja. Lembre de participar dos cultos. Participar das vigílias dinamicamente. Incansavelmente. Para quando chegar o dia da tua velhice, você olhar e lembrar: oh Deus, como foi bom te servir. Como foi bom. Como foi bom, maravilhoso demais eu ler a Bíblia, me dedicar, eu perder tempo, eu mergulhar nesse mar, nessa água, eu encher o meu cântaro. Porque é muito triste, meus irmãos, o cântaro se quebrar junto à fonte. É muito triste. E aqui para trás, a Bíblia, o sábio, ele cita algumas coisas que vai acontecer. A candeia se apague, os moedores se cessem, vem falando dos olhos, do ouvido, dos dentes. É uma simbologia que vai acontecer. Mas eu resolvi focar mais nessa parte 6 aqui, nesse versículo 6 do 12, por você ver que é muito profundo. Olha só o que continua dizendo: e se despedace a roda junto ao poço. Se despedace a roda junto ao poço. Já viu aquelas rodas que ela fica por conta de girar e puxar o balde que está lá embaixo, lá na cisterna, para trazer a água para riba? Você é essa roda, meu irmão. Você é essa roda. Essa roda está por conta de trazer essa água. Essa água, Deus colocou para você trazer ela. Pela tua vigor, pela tua saúde,
pela tua força. Mas ele está falando antes que essa roda se despedace. Muitos, meus irmãos, estão diante da fonte, diante do poço, para puxar a água, para se alimentar dessa água, que é Jesus, e não estão aproveitando. E o sábio está falando antes que se despedace, porque seja, vai despedaçar. Essa roda que é você, vai chegar um dia que ela não vai ter, ela vai perder ali a sua ligação, ela vai perder ali a sua comunhão, e ela vai quebrando o sol, a chuva, o sereno, os balanços, as bacadas, ela vai quebrando e vai ser descartável. Então aproveita o momento. Lembra-te do teu Criador. Tudo nessa vida é passageiro. Jesus falou, quanto mais vale os pássaros do que vós, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como os lírios do campo. Olha aí os pássaros, que eles não fiam, não tecem, e Deus cuida deles, né? Deus cuida dos pássaros, meus irmãos. E Ele também quer cuidar de você. Tira um tempo para Deus, tira um tempo para buscar Deus, tira um tempo para você ir na igreja, cultuar na sua igreja, no seu ministério. Tira um tempo para você participar das escolas bíblicas, da escola dominical, do círculo de oração. Tira um tempo na sua casa para você orar de madrugada, de manhã, para você fazer um culto familiar com a sua família. Tira esse tempo, tudo isso é precioso. Amém? Eu vou ler aqui só mais um versículo, tá bom? No 12:7, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Lembra quando eu falei como foi a primeira criação? Eu vou ter aqui um outro momento para nós estar falando um pouco mais sobre como Deus criou Adão no princípio. Foi do pó da terra, de um pequeno bolo de barro, que Deus soprou nele o espírito de vida. E vai voltar. Vai chegar uma época que nós vamos voltar para esse mesmo lugar. Então, meus irmãos, lembra-te do teu Criador. Lembra dele. Ele está ansioso por você, para te ouvir, para te sentir, para conversar com você. Ele quer um momento de mais comunhão com você. Esse momento só depende de você e de mim também. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra do Senhor para o vosso coração. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir.